Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme receber vocês nesta segunda oficina do TED. Eh, Nós somos um dos grupos de coordenação do TED, de Desenvolvimento Urbano Integrado associado à redução de riscos, de desastres geohidrológicos da Fiocruz. No nosso caso específico da sede da Fiocruz em Petrópolis. Parece bem óbvio e evidente falar de participação social no caso específico da defesa civil, da redução de desastres, mas e creio que todo mundo e em todas as apresentações que foram feitas, inclusive na oficina primeira, fica claro que o componente de participação social está inserido. Nós, neste contexto do projeto, praticamos o conceito que imagino que é partilhado por todos vocês, como de um território, como um espaço construído, como dizem, reconstruído permanentemente, histórica e dialeticamente, pelas pessoas que habitam nesse espaço, né? Esse que é o território. Portanto, seria impossível se aproximar de um território, seja com fins de estudo, cooperação, intervenção, ou mesmo de visita, se não for através da sua população. Neste sentido, no âmbito do projeto do IRRD, a participação social não se reduz apenas a validar ou comentar propostas que irão sendo construídas para o manual, mas construir dialogicamente, ou seja, construir juntos, nas contradições que se apresentarão comunidade com os técnicos, eh, o conteúdo do manual, a partir tanto das experiências vivenciais das comunidades com relação especificamente a redução de riscos de desastres, mas incluindo, e isto acho que é o mais importante, a sua subjetividade e a sua história na construção desses territórios, incluindo aí as relações com outros territórios, incluindo as potencialidades que eles, objetiva e subjetivamente, consideram e reconhecem no território, e, sobretudo, as fragilidades. E nas fragilidades não é tão somente as fragilidades quando expostos aos desastres, seja hidrológicos ou outro tipo de desastre, deslizamento sólido ou qualquer outro tipo de evento, entre aspas, fortuito, mas eu diria fragilidades no âmbito dos seus direitos à cidade. E esses direitos à cidade incluem, como tem sido pelo menos a nossa experiência nos territórios de Petrópolis, prioritariamente fragilidades com relação à mobilidade, no acesso aos equipamentos públicos, suas fragilidades de habitação, suas fragilidades de espaços de lazer, enfim, etc. E essa apreciação subjetiva, além da sua visão específica que tem sido demonstrada em experiências prévias, e que imagino que todos vocês conhecem, particularmente os NUDEX ou NUPDEX,
com relação a rotas de fuga, com relação a espaços de acolhimento, etc. e tal. São essas outras visões do território que eles têm, que nós consideramos essenciais, imprescindíveis para compor o manual que irá ser feito em conjunto com todos vocês, em colaboração com o Ministério das Cidades. De maneira que essas seriam apenas minhas breves palavras introdutórias, um pouco isso, reconhecer as experiências de vossos territórios neste sentido, que iremos hoje discutir nesta oficina, e a partir da qual certamente extrairemos já indicações bem relevantes para o início da construção do manual. De maneira que desejo a todos vocês uma excelente oficina, bem produtiva, e agradeço enormemente a presença de todos vocês aqui. Boa reunião para todos. Obrigada, Félix. Agora eu convido o Ricardo, da nossa equipe técnica, a compartilhar a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Sim, todos conseguem ver? Perfeito. Ótimo, obrigado. Então, eu tenho 15 minutos, eu vou marcar aqui o meu cronómetro para vos apresentar algumas experiências que nós levantámos entre a equipe técnica de projetos bem-sucedidos do ponto de vista da redução do risco de desastre, com um forte enfoque de participação social e num contexto urbano, como explicamos aqui nesta nota introdutória, as experiências que nós identificamos, tanto a nível nacional como internacional, experiências de intervenções estruturais e não estruturais, e, de alguma forma, que possam ser inspiradoras ou replicáveis para o contexto de municípios no Brasil, por diferentes motivos, mas principalmente por similaridades socioeconómicas, culturais, históricas e climáticas, não? Riscos semelhantes, vulnerabilidades semelhantes e contextos também semelhantes, para que possam então ser boas referências para o nosso projeto. Nós fizemos, se bem se recordam, esta divisão por eixos temáticos, né? Este primeiro eixo de participação social se subdivide em 4 atributos. Estes atributos são uma compilação baseada em referências do próprio Ministério das Cidades de Desenvolvimento Urbano Integrado, mas também de outros referentes, como a nova Agenda Urbana. Esses 4 atributos são a governança participativa e articulação institucional horizontal, a equidade, representatividade e engajamento social, metodologias participativas e diagnóstico técnico comunitário e, finalmente, conceito ampliado de saúde e bem viver. Então, para cada um destes atributos, nós selecionamos uma experiência. As experiências vão ser apresentadas aqui por ordem cronológica. Temos primeiro o Morro de Santos, a experiência dos Morros de Santos, em São Paulo, uma experiência que teve início em 1989. Depois apresentaremos aqui o Parque Lineal Quetzalapán Cedeño, em Xalapa, México, uma experiência que começou em 1994. Posteriormente, a Quebrada Ortega, em Quito, Equador, que começou em 2000. E, finalmente, terminaremos com o projeto Anticipando la Crecida, em Buenos Aires, Argentina, que teve início no ano de 2013. Então, começando já com o primeiro exemplo, né, o caso dos Morros de Santos. É um caso particularmente interessante no âmbito da governança participativa e articulação institucional horizontal. Foi uma experiência pioneira neste campo, né? Historicamente, a cidade de Santos e os morros sempre foram áreas com alta suscetibilidade de movimentos de massa e ocupadas por populações vulneráveis. E em 1989 foi criada, então, a Administração Regional dos Morros de Santos,
um projeto pioneiro de gestão pública, como comentei, que contemplava, entre outras coisas, a integração de saberes técnicos populares, a articulação intersetorial entre secretarias e instituições, a participação social e efetiva nas decisões e execução de obras, e a educação ambiental e comunicação preventiva, como campanhas em escolas e, portanto, o cadastramento de famílias em áreas de risco, etc. E isto são algumas imagens dos programas que foram realizados e implementados no âmbito desta iniciativa, né? Os programas de obras públicas, plano de habitação, assembleias com diferentes atores, plano preventivo de defesa civil, e temos aqui então algum dos resultados, né, desta iniciativa. Né? O Programa Comunitário de Atenção à Família, Criança e Adolescente adotou uma abordagem centrada nas políticas públicas integradas com viés feminista. Programas de obras públicas com cogestão comunitária organizada por comissões locais responsáveis por fiscalizar e estabelecer prioridades. O Plano Preventivo de Defesa Civil, que contou com a participação ativa da população e canais de comunicação direta com a Prefeitura. Programa do Lixo, que ampliou a coleta em áreas de difícil acesso, apoiado por ações educativas. E, finalmente, o Programa de Habitação, que articulou tecnicamente a comunidade com entidades técnicas visando o acesso à moradia digna. E temos aqui ao lado uma imagem da capa do Manual de Segurança dos Morros, produzido também no âmbito deste projeto, em que se pode também destacar, né, uma linguagem gráfica, uma forma de comunicação acessível e inclusiva, né, importante também para este trabalho comunitário. E aqui, no final, simplesmente uma pergunta que será depois discutida mais à frente, mais uma reflexão, mas é importante também pensar nestas iniciativas, às vezes pontuais, de que maneira essas ações inovadoras na época conseguiram consolidar mecanismos duradouros de governança participativa no município de Santos. Terá sido uma iniciativa única, terá sido uma iniciativa que depois teve repercussões no próprio planejamento urbano de todo o município. O segundo projeto, a construção do Parque Linear às margens do Rio Cedenha, em Xalapa, no México, surgiu como alternativa sustentável frente às doenças, contaminações e inundações bruscas causadas pela urbanização desordenada e pela degradação do rio. Este projeto entra dentro do atributo de equidade, representatividade e engajamento social, como iremos ver. O projeto do parque substituiu, na verdade, uma proposta que existia bem comum em várias cidades de tentar canalizar ou tapar o rio para resolver o problema, né? É uma questão que ocorre com bastante frequência, mas a comunidade se uniu e decidiu fazer frente a esse projeto e propor uma outra solução, nomeadamente que aliasse preservação ambiental, uso social e produção sustentável, que beneficia diretamente a cerca de 5.000 moradores de 3 bairros ao redor do rio. O parque hoje oferece áreas de lazer, circulação, módulos de agroecologia e outras atividades, contribuindo para a recuperação das matas ciliares e funcionando como uma barreira natural contra enchentes. Aqui nós vemos algumas fotografias do projeto, a sede do parque, os caminhos do parque que foram construídos pela própria comunidade, a construção do estacionamento, a existência da estação de tratamento, o mercado que ocorre com os produtos locais e artesanias locais, também reuniões, atividades comunitárias e diferentes atividades com a comunidade, desde a compostagem, módulos de agroecologia, entre outros. Temos aqui ensinamentos ou lições deste projeto que os planos e ações são desenvolvidos de forma coletiva, a partir de reuniões organizadas principalmente por iniciativas dos próprios moradores. Nós vemos aqui ao lado um diagrama que tem a estrutura dessa rede de atores, né? O projeto no centro e os diferentes atores das diferentes organizações, diferentes experiências, todos intervindo nas tomadas de decisões. A viabilidade técnica das diferentes propostas é elaborada com o apoio da Universidade por meio de centros de pesquisa e o financiamento costuma vir de doações, recursos próprios da comunidade e, em alguns casos, de apoio das autoridades municipais, estaduais e federais. Os diagnósticos territoriais são participativos, e isso é importante, e utilizam ferramentas como cartografia social, oficinas, festas comunitárias, teatros, educação para crianças e adultos, entre outros métodos de escuta e envolvimento popular, além de considerar fortemente os saberes locais e tradicionais. E aqui também uma pergunta para nós refletirmos depois: como apoiar práticas sustentáveis que partem da comunidade
para fortalecer justamente essa equidade, representatividade e engajamento social nos projetos do IRRD. O terceiro projeto é em Quito, no Equador, cidade montanhosa, similar a alguns dos municípios participantes no projeto aqui do nosso projeto, com problemas muito similares, né? Como eu explico ao início, os problemas são muito transversais em toda a região, devido a processos históricos de crescimento e ocupação urbana planejados que se refletem em cursos de água, rios, neste caso as quebradas, que é o nome dado no Equador a estes rios de montanha, que se tornam altamente contaminados, altamente sujos, e um risco, né, em termos de focos de doenças e de degradação da qualidade ambiental no geral. Além de que têm também ocorrências de inundações e escorregamentos justamente pela construção e o estreitamento desses canais ao máximo, né, para que os bordos possam ser todos urbanizados. Então, este projeto, como já viram, está dentro do atributo do Conceito Ampliado de Saúde e Bem-Viver. Este projeto começa em 2000, com a organização da comunidade que organiza-se em mutirões de limpeza nas comunidades andinas. Tradicionalmente isso chama-se de mingas, é algo cultural que ocorre, eu diria, de semana a semana. Há um dia que a comunidade se organiza para trabalhar em conjunto para o bem comum. E então começaram em 2000 a fazer limpezas na quebrada, a fazer ações espontâneas que visavam justamente combater esse lixo, a insegurança, as doenças e o abandono dessas áreas. Aqui vemos algumas fotografias de como é que eram essas quebradas, né? Esta fotografia A superior aqui no lado esquerdo, vê-se como é que era a quebrada antes da intervenção. Aqui ao lado vemos como é que eram essas primeiras mingas, né? Esses primeiros mutirões de limpeza, e aqui embaixo já a construção do parque e o próprio mapeamento participativo. Isto porquê? Porque em 2002 essa comunidade firmou um convênio com o município no valor de $180 mil, aproximadamente R$1 milhão, para desenvolver justamente esse parque lineal, né? Com trilhas, mobiliário urbano, iluminação, sinalização, assim como melhorias do canal, terraplanagem das margens e sistemas de biofiltração. Estas são imagens do projeto hoje, passados 20 anos. Né? O projeto surgiu de uma iniciativa da própria comunidade, com forte engajamento local. Em 2012, o Conselho Metropolitano de Quito criou a Portaria 350, declarando todas as quebradas da cidade e da região metropolitana como património natural, histórico, cultural e paisagístico. Ou seja, teve este projeto catapultou vários outros projetos na cidade e na região metropolitana, que depois transformaram-se em lei de proteção. Mais de 20 anos depois, este parque apresenta um bom estado de conservação, uso frequente e senso de pertencimento. E uma curiosidade, foi tão bem sucedido que o município se apropriou do projeto de alguma forma e tratou de replicar esta experiência para outras partes da cidade. Curiosamente, nenhuma delas teve o mesmo sucesso que teve esta primeira iniciativa, pois justamente esta partiu não da iniciativa pública, mas da iniciativa local e do interesse local da comunidade em fazer essa recuperação, enquanto que outros projetos em outras localidades foram selecionados pelo governo local como áreas de intervenção prioritárias e não propriamente decididas pela comunidade. Finalmente, o último projeto é o Anticipando la Crescida. Buenos Aires é fortemente impactada quase todos os anos por chuvas torrenciais e ressacas, chamadas sudestadas, que causam enchentes e inundações com elevados custos para a cidade e a região metropolitana. Este projeto inclui-se no atributo Metodologias Participativas e Diagnóstico Técnico Comunitário. O projeto Anticipando la Crescida oferece um modelo de coprodução na preparação de desastres, integrando educação, ciência cidadã e conhecimento local para fortalecer a resiliência de bairros mais expostos e vulneráveis. Então, o projeto começa justamente em 2013 no bairro La Quimera, em Quilmes, um bairro periférico da cidade de Buenos Aires, bem em frente ao Rio da Plata, e posteriormente expandido para outros municípios da região metropolitana. O projeto integra mapeamento participativo, apoiado por dados meteorológicos em tempo real, obtidos pelo aplicativo do Serviço Meteorológico Nacional,
com monitoramento hidrometeorológico. As ações educativas por meio de oficinas envolvem moradores e estudantes para compartilhar conhecimentos espaciais e avaliações de vulnerabilidade. E os cidadãos participam ativamente na produção científica. Voluntários locais instalam e mantêm pluviómetros e marcadores de nível de água, como se podem ver nas fotografias ao lado, alimentando os cientistas com medições em tempo real. E aqui também medições em destaque pela sua importância para este tipo de projetos. Esses dados são hospedados posteriormente no portal georreferenciado do Instituto Geográfico Nacional e esses dados são compartilhados hoje em dia pela própria comunidade e com os técnicos por WhatsApp, mas já estão tratando de arranjar outros meios para melhorar essa comunicação. Além das inovações científicas, o projeto fortaleceu a governança inclusiva em gestão de risco ao fomentar redes comunitárias de monitoração e diálogo com agências de emergência e defesa civil. A instalação dos pluviómetros e a valorização dos saberes locais ampliaram a apropriação social dos sistemas de alerta e consolidaram a articulação horizontal entre atores académicos, autoridades municipais e residentes. Muito rapidamente, só um destaque, que em 2013 também, curiosamente, o CEMADEM lançou um projeto muito similar, chamado Pluviómetros nas Comunidades. Só a conclusão, como o tempo está terminando, as experiências apresentadas demonstraram que iniciativas bem-sucedidas de redução de riscos de desastres combinam participação social efetiva, integração de saberes locais e técnicos e articulação interinstitucional. A análise dessas experiências evidencia que a apropriação comunitária, desde o diagnóstico até a implementação, isto foi algo muito discutido na primeira oficina, é um fator determinante. Além disso, abordagens flexíveis, adaptativas e culturalmente sensíveis fortalecem a resiliência local, promovendo não apenas a redução de riscos, mas também o bem-estar e a coesão social. Bom, este é o último slide. A jeito de finalização, depois de todas estas experiências, nós retiramos alguns princípios orientadores que serão interessantes de discutir com vocês todos, mas que parecem-nos que serão alguns lineamentos, algumas guias que parecem-nos de extrema importância dentro deste eixo e que irão depois, posteriormente, alimentar o manual, nomeadamente cadastrar famílias em áreas de risco, como fazem os agentes comunitários de saúde, fortalecer a governança participativa, o diálogo horizontal e a cogestão de iniciativas públicas, desenvolver planos de ação de forma coletiva, realizar diagnósticos territoriais participativos, realizar mutirões para obras no espaço público, conciliando voluntariado e geração de renda, fomentar o engajamento local e o senso de pertencimento, valorizar a ciência cidadã e as bases de dados locais, promover ações educativas e medições de dados, assegurar a flexibilidade e adaptabilidade dos planos às realidades locais e, finalmente, integrar iniciativas top-down com metodologias comunitárias bottom-up.